sou o Klaus da Foco Ampliado. Hoje nós vamos contar a nossa terceira história, você já deve ter visto as outras duas. Essa história vai falar um pouquinho sobre a zona de conforto. É provável que você já tenha ouvido falar em zona de conforto. E todos nós, de vez em quando, somos motivados a repensar as nossas zonas de conforto. Essa história conta que um belo dia um sábio e o seu discípulo estavam caminhando e chegou num determinado momento da sua caminhada que eles sentiram fome e ficaram cansados. E eles encontraram uma pequena casa, muito pobre por sinal, e foram procurar abrigo nessa casa e alimento, e a família que os acolheu também era muito pobre. Afinal de contas, essa casa já demonstrava um pouco do que a família tinha, pouquíssimos recursos. E aí, conversando, eles passaram a noite, depois passaram um dia com aquela família, e perceberam que o único meio de sobrevivência daquela família era uma pequena vaquinha, uma vaquinha leiteira. Naturalmente dava leite para a família, eles vendiam, trocavam por outros alimentos. E aí eles observaram que aquela família sobrevivia por causa daquela vaquinha. Na segunda noite, então, os sábios e o seu discípulo acordaram na madrugada e decidiram ir embora. Mas antes de ir, o sábio ordenou ao discípulo que fosse lá onde estava a vaquinha e arrastasse a vaquinha para o brejo. Próximo da casa tinha um precipício e o mestre ordenou que o discípulo jogasse a vaca no brejo. O discípulo quis questionar na hora, mas acabou acatando a decisão do mestre, a ordem. E essa foi a coisa mais difícil que esse discípulo fez. Jogou a vaca no brejo. Os dois foram calados o caminho todo, o discípulo se remoendo de remorso ali porque tinha feito algo terrível com aquela família. Os anos se passaram e esse discípulo então tornara-se mestre e num belo dia resolveu voltar àquela região para visitar aquela família pobre, para quem sabe se desculpar. Só que esse discípulo, ao chegar naquela região, procurou aquela casa pobre e não achou mais. No lugar daquela casa tinha um palacete com uma propriedade enorme, muito bem construída, com vários animais, era uma coisa esplendorosa. E o discípulo se enchendo mais de culpa, porque disse, meu Deus, aquela família toda morreu e essa família rica veio para cá. E ele encontrou um dos empregados daquela casa e perguntou, olha, a família pobre que estava por aqui. Aí o empregado disse, ok, são os meus patrões. E ele não entendeu nada, mas pediu que o empregado levasse até os seus patrões e ele foi até lá. E aí, entre uma conversa e outra, ele percebeu que aquela família era a mesma família pobre que os acolheu. Quando ele perguntou, mas o que aconteceu com vocês para vocês se tornarem tão prósperos? E aí o dono da casa disse assim, olha, não sei, mas depois que vocês foram embora, a nossa vaquinha também sumiu. E nós nos vimos em situação de aperreio e tivemos que aprender a fazer outras coisas. Então nós fomos para a agricultura, começamos a plantar e a colher e a vender, e nós vimos que isso tudo era muito bom. E nós começamos então a criar animais e as coisas foram acontecendo à medida em que nós fomos trabalhando. A moral da história é que muitas das vezes eu e você temos algumas vaquinhas que nós chamamos de zona de conforto. Nós nos sentimos muito bem porque essa vaquinha dá o leite para nós sobrevivermos e nós trocamos isso por aquilo e por isso mais e nós vamos vivendo as nossas vidas. O desafio dessa reflexão é tentar fazer com que eu e você pensemos quais são as nossas vaquinhas, as nossas zonas de conforto. É descobrir quais são essas vaquinhas leiteiras e jogá-las no precipício. Fazer com que eu e você consigamos redescobrir a maneira como nós podemos prosperar, a maneira como nós podemos alcançar o sucesso. Então espero que essa história lhe motive a pensar nos seus pontos de zona de conforto, descobrir suas vaquinhas, jogá-las no precipício e redescobrir o seu potencial interior e a partir disso galgar sucesso. Então meu muito obrigado, eu espero que você goste e faça bons da história e lhe aguardo na próxima reflexão que vai vir em breve. Grande abraço!